Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. É sempre uma alegria estar com você, principalmente porque você que passeia aqui pelo meu canal, é porque você tem interesse neste conteúdo que eu estou tratando aqui, acerca da agenda dos últimos dias, acerca do que nós acompanhamos, nas mudanças pelas quais o mundo tem passado, que apontam para a vinda do nosso Senhor Jesus, que apontam para o cenário dos últimos dias. Se não é por esse motivo, é porque você tem acompanhado o que eu escrevo, tem acompanhado talvez o meu ministério pastoral e de alguma maneira veio também ver o que eu falo por aqui, né? Neste canal, o meu objetivo é trazer então uma reflexão acerca dos fatos que acontecem no mundo que combinam com o que a Bíblia diz acerca dos últimos dias. Essa é a ideia, né? A minha ideia é associar fatos públicos com textos públicos. Porque quando a gente coloca isso de uma maneira clara, de uma maneira transparente, a gente pode levar as pessoas a pensar, levar as pessoas a exercerem os seus raciocínios aí livremente, né? E quando isso acontece, as pessoas podem ser abençoadas. Quando isso acontece, as pessoas podem perceber, inclusive, o poder da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus acerca da agenda dos últimos dias. Eu tenho dito que por muito tempo, quando eu olhava o que está escrito em Apocalipse, eu olhava para alguma coisa que ia acontecer no futuro. Hoje eu estou lendo coisas que estão acontecendo no dia a dia. É como se a Bíblia tivesse sido atualizada. E agora sim, do jeito que ela deve ser atualizada, né? Então eu diria que a Bíblia está passando por esse reset, no sentido de que antes ela apontava o cenário profético e agora o cenário profético está acontecendo hoje, agora, neste momento. Então, esta atualização da palavra não é doutrinária, não é de usos e costumes, mas ela é profética. E ela, na verdade, passa a ser cada vez mais rejeitada nesses dias. Quanto mais a nossa sociedade muda, quanto mais os costumes mudam, não é? Mais a Bíblia, de uma certa forma, vai sendo considerada inadequada, vai sendo considerada obsoleta, vai sendo considerada como um livro, talvez até mesmo preconceituoso. Então, um livro que revela o amor do Deus Criador, a obra de Jesus na cruz do Calvário, o preço tão caro pago em favor de toda a humanidade que decidir crer, que decidir abraçar, que quiser receber essa salvação pela graça por meio da fé, não a religião evangélica, mas a salvação em Jesus Cristo. Todos aqueles que quiserem uma salvação ampla, geral e restrita, sem qualquer diferenciação de seres humanos, porque para Deus somos todos diferentes, mas Ele considera que temos todos o mesmo valor. Ele nos fez todos únicos, né? Nós temos uma única impressão digital, temos uma única íris, temos um único código genético. Então não somos todos iguais, somos únicos, somos preciosos, somos assim criados por Deus como uma peça única de criação. Então Ele nos dá o mesmo valor, mas a humanidade rejeita isso. A humanidade quer outra coisa. Então esta agenda que está em curso, ela trata o quê? Deste grande reset, dessa iniciativa de dizer que tudo que está acontecendo não serve, está tudo ruim, mas agora algumas pessoas iluminadas vão renovar o mundo, vão fazer um reset tecnológico, vão fazer um reset político, vão fazer um reset econômico, vão reorganizar a sociedade, vão fazer um reset religioso, não é? Então tudo vai ser modificado porque essas pessoas que foram escolhidas por todos os 8 bilhões de habitantes para fazer isso, não, ninguém escolheu essas pessoas. Essas pessoas que são hoje as controladoras do poder político, do poder econômico, do poder religioso, do poder espiritual, elas têm esse direito de interferir tanto nas nossas vidas, de mudar todas as coisas, de dizer que é o melhor. Então eles têm aí toda uma equipe de comunicação global, multidisciplinar, em todos os idiomas, não é? E estão dizendo que vão transformar o mundo, isso é bom, prepare-se, o grande reset, o Fórum Econômico fala, os pensadores falam, os influenciadores falam, todo mundo está falando que vai mudar e é bom e é para o seu bem. Um reset da saúde, todos agora saudáveis, todos protegidos de todas as formas, com todos os medicamentos de última geração oferecidos para os 8 bilhões de pessoas do planeta gratuitamente. Será? Meu querido e minha querida, o grande reset está diretamente associado, como eu brinquei aqui, à nova ordem mundial. A nova ordem mundial repaginada, que não é nova ordem mundial, é a velhíssima ordem mundial, que começou a ter os seus
fundamentos lançados antes mesmo da humanidade ser criada, quando Lúcifer se rebelou no céu, quando ele não aceitou a forma que Deus queria estabelecer para que o reino dele fosse manifesto e se perpetuasse, se expandisse, se revelasse, né? Então Lúcifer achou que ele, apesar de ter sido criado por Deus, podia ser igual a Deus, podia ser melhor do que Deus, e ele então começou um plano, um propósito de tumultuar a ordem espiritual anterior no céu, e ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a segui-lo nesse projeto suicida. E, na verdade, ele conseguiu entrar aqui no mundo pelo pecado, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Lúcifer tomou autoridade sobre o mundo e, a partir principalmente do dilúvio, quando tivemos um primeiro grande reset da parte de Deus, ele recomeçou a humanidade, ele destruiu as obras que Satanás tinha conseguido fazer antes do dilúvio, corrompendo a humanidade, destruindo o DNA humano, criando ali seres híbridos e toda sorte de coisas estranhas, né, que a gente vê na mitologia. O Senhor Deus fez um grande reset. E aí o Senhor então ofereceu à humanidade um novo começo com Noé. E aí, a partir do recomeço com Noé, tudo realmente renovado ainda, né? Se tornou rapidamente uma humanidade novamente contaminada e corrompida pelo pecado. E ali uma ordem mundial se estabeleceu na Torre de Babel, consubstanciado ali no governo de Nimrod, edificador de cidades, que queria fazer grande o seu nome, queria ser famoso, façamos famosos o nosso renome. Então eles estabeleceram uma rebelião contra Deus, eles queriam justamente ficar reunidos para não cumprir o propósito de Deus, de espalhar, encher a terra e subjugar, ocupar todas as coisas. Deus nunca teve um propósito de estabelecer cidades, ele queria tudo distribuído equalitariamente, todos juntos, mas ali a ganância, o pecado, o sistema de Satanás começa a se estabelecer. E eu gosto sempre de usar essa figura, porque o Senhor, quando ele veio, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, está ali em Gênesis 11, eu vou deixar aqui nas informações do vídeo, mas o Senhor, então, quando ele vê aquela coisa abominável contra ele, muitos poderiam pensar que Deus faria descer fogo do céu, que a terra se abriria e engoliria aquela torre, todas as pessoas. Eu gosto de fazer essa figura, eu posso imaginar como se Deus tivesse até um paletó assim, sabe? Aí o Senhor Deus joga assim o paletó por cima do ombro, vira de costas para a Torre de Babel, faz alguma coisa como assim e disse algo, confunde as línguas. Então, o Senhor, com uma sabedoria incompreensível, inimaginável, imprevisível para o Satanás, que estava ali estabelecendo o seu sistema, ele, com um simples toque no cérebro das pessoas que ele conhece, porque ele criou, ele reprogramou ali a fala, ele reprogramou ali a cognição de pensamento e idiomas, e ele criou então todos os idiomas ali e confundiu as línguas. E ali tudo se perdeu do plano de Lúcifer por alguns milhares de anos. Então aquela era a velha ordem mundial que ele estava tentando implantar naquele momento como nova. E aí agora nós vemos que nesses últimos dias a Torre de Babel está sendo reedificada de uma maneira digital, e aquela tentativa de fazer um reset global que ele tentou em Babel, de reorganizar todo mundo e de reorganizar o sistema espiritual e de afrontar a Deus e de ser algo anti-Deus, né? Nós vemos o sistema hoje sendo estabelecido como o sistema anticristo. É claro que eu não posso dizer que todo grande reset é maligno, mas é claro que eu também não posso dizer que todo grande reset é bom, é pensando em você, é propondo melhor para a sua vida. O discurso pode ser que tenham pessoas bem intencionadas em algumas posições estratégicas, intermediárias, mas a turma do alto escalão e a turma que realmente está por trás disso sabe muito bem o que estão fazendo. O grande reset, ele curiosamente, ele cumpre todas as profecias bíblicas que são dadas acerca do sistema do anticristo, que será estabelecido nos últimos dias. Pode ser que esse não seja o definitivo, mas no mínimo ele é o preliminar, ele é aquele que traz os fundamentos, ele é aquele que começa a tentar reorganizar o mundo pelo medo da pandemia, pela crise econômica que foi criada ao longo desse ano pela pandemia, pelo estrago que esta crise econômica vai causar na vida das pessoas, na vida das sociedades, na vida das nações. E as nações, então, talvez
precisarão ser reorganizadas? E segundo a Bíblia serão, porque a Bíblia deixa claro que nos últimos dias teremos apenas 10 reis que representarão toda a humanidade, que vão entregar o seu poder ao anticristo. Então, uma reorganização em 10 grupos, em 10 blocos, em 10 sistemas étnicos, econômicos, quaisquer que sejam os títulos dados, vão estar cumprindo, né? Vão trazer o cumprimento daquilo que a Bíblia diz que acontecerá. A perspectiva de um líder único ser estabelecido no mundo também vai apontar para o fato de que há algo em curso. Então, eu não posso dizer que é ou que será. Mas eu posso dizer para você o seguinte: veja os sinais, observe o que está acontecendo, preste atenção nas notícias, preste atenção nas crises políticas globais, a desconstrução dos sistemas de governos e de nações, como nós vimos, a Europa passando por uma transformação tremenda, a crise na política dos Estados Unidos, não se iluda, a crise política no Brasil já, não sei nem se esperam até a data da reeleição, precisamos acompanhar. O fato é que se efetivamente no ano que vem vão começar um grande reset, muitas coisas vão mudar. E para você acompanhar as mudanças, mais do que acompanhar as notícias, mais do que escolher os seus comentaristas favoritos ou os seus especialistas nos temas da sua preferência, se você conhece Jesus Cristo, se você crê na Bíblia, você não pode exclusivamente ouvir o que as pessoas famosas e populares dirão na televisão, na internet, nos livros, nos sites, todo mundo reverberando uma mesma linha de pensamento. Você precisa pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no cenário profético que ela nos traz e comparar o que vai acontecer nos próximos meses e entender se o que está acontecendo combina ou não com o que a Bíblia diz que vai acontecer. Você deve ter pessoas da sua confiança para você comparar o que está sendo dito, não é? Eu quero ser um desses que pode te ajudar a entender o que vai acontecer. Tem muitos sites, muitos blogs, muitos canais no YouTube. Faça a sua triagem. Fique ligado naqueles que efetivamente fazem comentários à luz da Bíblia. Mas não coma pela mão deles, pegue você a sua Bíblia, leia você os textos bíblicos que são citados e compare se o que está sendo dito ali combina com aquilo que você vai ver acontecer diante dos seus olhos quando efetivamente chegarmos nos últimos dias. Eu creio que nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de princípio das dores. Creio que estamos imediatamente antes deste momento. Creio que é uma grande virada em curso. Eu sei que há pessoas que marcam a data de 2023 como um ano da mudança, é possível. Tem gente que considera que a Agenda 21 ela estava apontando subliminarmente para o ano de 2021. Muita gente diz que acontecerá algo já a partir de janeiro. Muita gente diz que não, é só em 2030. Para mim não é em 2030, para mim 2023, 2022, eu creio que esses próximos meses à nossa frente, eles vão nos mostrar coisas acontecendo, e a Bíblia diz que quando tudo começar a acontecer, acontecerá rapidamente. Já falei sobre isso em vídeos anteriores, acontecerá em breve, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O fato é que nesse primeiro momento não haverá o anticristo, mas haverá um sistema sendo implantado, talvez algo sendo revelado, mas talvez não seja o próprio. Quando a gente vê em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo dá a impressão de que vão haver dois eventos, um que é uma pré-manifestação e depois uma manifestação definitiva. O que nós temos que fazer então? Enquanto estivermos por aqui, temos que abrir a Bíblia, acompanhar o que está acontecendo, acompanhar o dia a dia, ouvir os profetas do Senhor. O Senhor vai levantar os seus profetas, vai levantar os que estão estudando, vai trazer informação para aqueles que quiserem. E se você é um dos que quer informação, quer estar preparado, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer a sua Bíblia e você precisa formar a sua própria opinião acerca do cenário profético bíblico para comparar com as pessoas que você vai permitir, o seu pastor, o pastor da sua igreja. É importante você ter aliança com ele e também permitir que algumas outras pessoas contribuam, e eu quero ser uma dessas se você permitir. Então, meu querido e minha querida, aperte os cintos, estamos entrando em um tempo novo, o ano que vem será um ano de muitas mudanças e nós precisamos estar atentos. Como eu sempre convido a todos vocês, vejam os sinais. Deus abençoe.